Olá, olá, muito bom dia a você, CPC lindos, meus queridos do core e do coração, teu Flávio Coelho da área de História. Estamos mais uma vez aos vivos, para continuar nessa quarentena, mas com esse foco para o Enem, com esse foco no vestibular, com esse foco na aprovação. A ideia lá no final do ano, a gente está comemorando. Alô, alô, papai, alô, mamãe, põe a vitrola para tocar, pode matar o bode que eu passei no vestibular. Para que no próximo ano você já esteja na universidade pública, viu? A nossa ideia, o nosso esforço é todo esse. Bacana? Eu sou o tio Flávio Coelho da área de História do Brasil. Estamos vendo aí análise sobre o período ainda da colônia, o período da América Portuguesa. Cuidado, às vezes o autor coloca o termo América Portuguesa, ao invés de colocar Brasil colonial. De boa, lá das Cambroengas do Sertão, do interior do mato para o Piauí. De boa. Galerinha, Minas do Ouro, Vila Rica de Ouro Preto, essa imagem show, fantástica. Você já tem aqui um primeiro plano, a urbanização na região das Minas. 2, a presença da igreja, das irmandades, do catolicismo, da fé. E lá ao fundo você tem as montanhas. Quem já andou na região das Minas sabe o quanto o relevo na região das Minas é montanhoso, cheio de altos e baixos. Que foi lá onde você teve o boom da mineração no século XVIII, o século do ouro, o século da mineração na América Portuguesa. De boa? Importante, quem descobriu o ouro na região das Minas? Os Bandes de São Paulo. Repetindo, os Bandes de São Paulo finalmente, eureka, descobriram o ouro na região das Minas. Olha, do dia para a noite, a pobreza, o que você tinha de recursos na capitania de São Paulo, que eram mais reduzidos, a busca por escravos, por índios que você tinha na região do interior, parece que acaba, né? Então a descoberta do ouro vai não apenas solucionar um problema da região das bandeiras de São Paulo, a região da capitania de São Vicente, mas também para a economia da colônia, que estava em crise desde a saída dos holandeses e a concorrência lá nas Antilhas, e também a economia de Portugal, porque Portugal também enfrentava uma crise econômica, notadamente no século XVIII, desde que Portugal havia se emancipado da Espanha na restauração monárquica, pondo fim à União Ibérica, que Portugal andava meio ruim das pernas. Agora vai melhorar sobremaneira. Então, olha, de forma imediata, descobriu-se ouro da região das Minas. Não foram apenas os bandeirantes. Milhares de portugueses começaram a vir de lá para cá. Mas era tanta gente, que ao longo do século XVIII, só de Portugal, só do reino, vindo do reino de Portugal, de 600 a 800 mil portugueses. Era muita gente atravessando o Atlântico. Tal quantidade que a coroa portuguesa lá ficou com receio de o país ficar despovoado. E passou a permitir vinda apenas se você tivesse um passaporte especial. De boa? Mas também, olha, africanos, porque a mão de obra, em essência, vai ser de negros africanos. Então, quando você vê a curva da entrada de escravos negros no Brasil ao longo da história, você vem o século XVI e de repente o século XVIII ela ascende, ela sobe sobremaneira. E claro, senhores de engenho do Nordeste vendiam seus engenhos, suas propriedades, iam para a região das Minas. Então no Piauiês ocorreu uma rápida ocupação da região das Minas. Se você comparar com outras áreas do Brasil, que o tempo foi mais elástico, lá foi mais curto, foi mais intenso. Então, de imediato, além do povoamento, tudo nas Minas era caro, muito caro, velho. Você vendia uma cabeça de gado do Piauí, lá na região do Recôncavo Baiano, em Salvador, você vendia por 3 florins.
uma moeda italiana, 3 moedinhas de ouro, entre aspas. Você vendia nas minas por até 300 florins. Tudo era caro. O pessoal foi com o zoião, com a sede do ouro, de ficar rico do dia para a noite. E não produzia na agropecuária. Então quase tudo nas minas vinha de fora, era caro, caríssimo. Só lá, todo garimpo se inflaciona os gêneros vendidos, produzidos, comercializados. Todo garimpo tem isso. Aqui no Pará, no final da década de 70, início dos anos 80, a gente teve uma nova explosão da mineração. Também no Pará, quase tudo era muito caro. Disputas, é difícil você manter o controle na região de garimpo. E mortes, muitas mortes. Por último, eu coloquei assim, olha, de forma imediata, a coroa portuguesa acendeu as antenas. Vou enviar um governador especial para a região das Minas. Ele não precisa estar nem submisso a Salvador, ao governador geral, depois nem ao Rio. Ele vai estar submisso direto aos ditames do rei de Portugal. Era a superintendência das Minas, um poder macro instalado na região das Minas, para estabelecer um controle mais eficaz, mais efetivo. Principalmente o controle da intendência das Minas, ele o se fazia na forma da presença de militares, na aplicação da justiça. Felipe dos Santos, quem o diga, né, que foi julgado e condenado lá na época da intendência das Minas, e o zoião fiscalizador da coroa portuguesa, aquela lupa fiscalizadora. E você sabe que a fiscalização realizada pelo Estado é principalmente naquilo que o Estado quer aumentar a arrecadação, as receitas, fazer caixa. E a coroa portuguesa vai se dedicar muito a fazer caixa com o ouro made in Brasil, com o ouro tupiniquim. Então estou colocando para você os principais impostos cobrados na região das Minas. O mais famoso era o quinto, 1/5, o quinto, 20%. Tão famoso que daí originou-se a expressão o quinto dos infernos, dos trópicos, da terra tupiniquim, o quinto cobrado no Brasil, na região do ouro, não é isso? A captação, que era um imposto per capita por escravos, por número de escravos, a cada escravo que você tivesse lá no seu garimpo, você evidentemente pagava uma quantidade de ouro per capita por escravo por ano. A coroa portuguesa depois estabeleceu que o quinto, a finta estabelecida, o quinto seria agora uma finta, e a finta foi colocado de um valor mínimo de 30 arrobas. Você sabe que uma arroba, ainda muito utilizada a medida no interior, aproximadamente 15 quilos, 30 vezes 15, 450 quilos ouro ano. Aí quando o Pombal assumiu, 1750, o zoião controlador do Estado português, para sugar da colônia brasileira, elevou o quinto, a finta. A finta, que era 30 arrobas, passou a ser 100 arrobas de ouro por cada município da região das Minas. E se não pagasse essa cifra por ano, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre Portugal o ouro do Brasil. Basicamente isso. Era a cobrança arbitrária dos impostos atrasados, confiscava-se os bens dos mineradores, aos bancos da população, os dentes de ouros que você tinha dos mineradores, não interessa, até chegar a cifra, a famigerada, temida derrama. Lembrar que em 1719 a coroa portuguesa decidiu que iria implantar as casas de fundição, para evidentemente recolher o quinto de forma mais eficaz, mais efetiva, devido à quantidade de desvios, devido ao contrabando, devido à sonegação fiscal que você tinha comum na região das Minas. De boa? Vou passar a imagem para você. Olha aí, olha. Uma das formas que você tinha de sonegação fiscal eram os famosos santinho do pauoco, né? Mas não apenas.
Os escravos às vezes eram especializados em colocar ouro em pepita em pó nos cabelos quando passassem, por exemplo, pelos locais de fiscalização com os seus senhores. Os senhores faziam fundo falso no solo do sapato e N formas, mas a mais clássica, Santinho do Pau Oco, a tal ponto de que as imagens sacras eram construídas, ocas, para você enxertar de ouro, passar pelos locais de fiscalização, numa boa, numa nice, passando do Paraguai para o Brasil, sem pagar a fiscalização. Mais barato, numa boa, numa nice. A expressão Santinho do Pau Oco, quando lá no interior a gente diz, rapaz, aquela menina é uma santinha, viu? Não está dizendo que ela é direita, não. Está dizendo que ela é danada, que ela é sapeca, ali é santinha, viu? Remete ao santo do Pau Oco. De boa? Passa a imagem, as formas de fiscalização da coroa portuguesa, tanto na região que explorava o ouro, como depois no Arraial do Tijuco, na exploração dos diamantes. De boa? Mais imagens referentes aos instrumentos utilizados na região das minas e aos locais onde você tinha pontos de fiscalização, nas pontes, haviam fiscais da coroa portuguesa em locais estratégicos para evitar que se passasse com ouro em pepita em pó, sem que ser quintado, sem pagar o valor referente ao quinto ao fisco. Boa? A famosa Estrada Real foi construída depois para poder fazer um controle mais efetivo, já que o caminho velho facilitava o escoamento do ouro pelo porto de Paraty e mais dificilmente a coroa portuguesa fiscalizava. Vai proibir-se o caminho velho e vai se estabelecer-se o caminho novo pela Estrada Real, interligando o Rio de Janeiro à região das Minas Gerais. De boa? Passando, aí você tem a arrecadação e pujança. Eu tive o prazer em andar em Salvador algumas vezes, e em Salvador eu entrei na igreja do São Francisco, ela é toda feitinha de ouro, todinha feita de ouro. E aí alguns elementos que remetem à época em que Portugal explorava o ouro tupiniquim, o ouro made in Brasil. Bacana? O ouro made in Brasil. Bacana? Vou passar um dos conflitos ocorridos na região das Minas, chamou-se Guerra dos Mamboabas. Guerra dos Emboabas é um fatality entre os paulistas, os bandes de São Paulo, e os Portuga, os estrangeiros, os pés de pluma, os emboabas. É um dos choques que a gente denomina de revoltas nativistas. Um choque entre os bandeirantes paulistas e os estrangeiros que chegavam às minas, usavam as botas de cano alto. No piauiês, foi uma disputa pelo direito de explorar na região das minas, mas também, além dos paulistas quererem exclusividade na exploração do ouro nas minas, Manuel Borba Gato contra um português vindo da região de Salvador, Manuel Nunes Viana, um choque entre eles, mas também porque tudo que se comercializava na região das minas era muito caro. Repetindo, tudo era muito caro. Notadamente, quem fazia esse comércio para a região das minas não eram os bandeirantes, eram os estrangeiros. Eram paulistas, eram baianos, eram pernambucanos e portugueses, comerciantes do reino, que naturalmente abusavam, vendendo para a região das minas. Um dos acontecimentos narrados durante muito tempo pelos paulistas foi chamado Capão da Traição, quando estavam junto a junto ali as tropas paulistas e as tropas dos emboabas, na iminência de entrar num fatality, e aí os portugueses, os emboabas, fizeram uma proposta para que se os paulistas baixassem as armas, não haveria mais guerra, e na narração dos paulistas, de forma covarde, 300 paulistas foram mortos a sangue frio pelos comerciantes, pelos portugueses, pelos emboabas. Aí o resultado na Guerra dos Emboabas é que a coroa portuguesa puniu os paulistas por estar se rebelando. E a punição foi separar a capitania das Minas, criando uma espécie de capitania das Minas, ligada ao Rio de Janeiro, da capitania de São Vicente de São Paulo. E, evidentemente, os paulistas, os bandeirantes, foram proibidos, meio que proibidos, de explorar na região das Minas especificamente. Aí eles foram descobrir ouro no Goiás,
foram descobrir ouro no Mato Grosso e em outras regiões do Brasil. De boa? Minha pequenininha, chorando, né? Minha bruguelinha. Visto isso, um resumo da Guerra dos Emboaba, os bandos de São Paulo. Essa imagem de baixo mostra uma ave que era comum na região das Minas, né? Aos emboabas, momboabas, pés de plumas, de boa? Segunda revolta foi a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, a mesma coisa. Revolta de Filipe dos Santos, revolta de Vila Rica. Foi uma reação à fiscalização, ao controle e à corrupção. A corrupção. Na realidade, o decreto da criação das casas de fundição é de 19. A ideia da coroa portuguesa ampliar o controle na região das Minas, diminuir o contrabando, quintar o ouro, todo o ouro que circulasse na região das Minas deveria ser quintado, deveria pagar o imposto, colocar o selo português e lhe entregar os lingotes. Você poderia circular só com esses, com outros note. Aí está o problema. Aí o tropeiro Filipe dos Santos vai liderar a revolta, né não? Vai ser reprimido de forma brutal, né não? A ideia que você tem dos mineiros nesse contexto é a denúncia do que você tinha de funcionários da coroa portuguesa que faziam desvio de recursos, que era comum, os abusos, a inflação por causa do preço dos produtos comercializados pelos portugueses e a exigência que havia do fim das casas de fundição, porque era ruim. Já pensou você ir comprar uma galinha e levar uma pepita de ouro feita em tablete? Feito tablete, fundido? Era ruim. Melhor você levar um ouro em pó. De boa? Por último, Filipe dos Santos foi morto de forma brutal. Parte do corpo foi, depois de esquartejar, né? Parte do corpo foram puxado pelos cavalos para poder quebrar o corpo em 4 partes e etc, e etc. De boa? Passar a imagem, a região das Minas não tinha apenas ouro, mas tinha também diamantes. Você está vendo aí os escravos no Arraial do Tijuco, fazendo a procura de diamantes nos veixos dos rios, né? Nos leitos dos rios, e você vê os fiscais, atento, tenso, procurando. Passando, a descoberta, meus queridos, dos diamantes pode ter sido em 1729. Relaciona-se a um padre da Igreja Católica que estava jogando. Um jogo de azar desses comuns que a gente tem, de dados e tal, e o pessoal estava apostando as pedrinhas brilhantes. Ele mala, disse, não, cara, vamos trocar essas pedrinhas por essas maiores, ó. Capou o gato, foi-se embora, foi para Portugal, levou uma notícia que nas Minas também tinham diamantes. Rapaz, era no Arraial do Tijuco, o distrito diamantino, faz parte da Superintendência das Minas, mas tinha a parte do distrito diamantino. Tópico 3 eu pus assim, ó. No início, a exploração dos diamantes era livre. Qualquer um podia explorar na região do Arraial do Tijuco. Só tinha um problema. Produziu-se demais, caiu-se o preço. Segundo problema, como é que a intendência dos diamantes vai fazer a cobrança do quinto? Como é que você vai quintar uma pepita de diamantes? Olha o problema. Aí a coroa portuguesa substituiu a livre exploração pelo famoso sistema de contratadores. Uma pessoa, uma figura privada, tem o direito de explorar os diamantes na região de Diamantina, hoje Diamantina, por 10 anos e podia renovar. Então, esse cara fixava com Portugal um valor específico de imposto anual e ele poderia explorar o que ele quisesse. Muita riqueza, muita produção, muita concentração, muito poder. Então, o mais famoso dos contratadores foi o João Fernandes de Oliveira. Ele é famoso, mas mais famoso é a Preta Forra. Chica da Silva, a famosa Chica da Silva, uma negra alforriada, livre agora, liberta, né? E que o meu amigo João Fernandes se apaixonou por ela.
e deu para ela uma vida de rainha. E essa vida de rainha é um elemento para você perceber que na região das Minas, a mobilidade social, a sociedade ela é mais maleável, ela é mais moldável do que a sociedade do açúcar, que é mais engessada. De boa? Por último, a partir de 71 com o Pombal, se estabeleceu que quem iria explorar os diamantes no Arraial do Tijuco, em Diamantina, seria a coroa portuguesa. Monopólio do Estado, monopólio estatal. Então só entrava e saía no Arraial do Tijuco se fosse com uma medida especial. Tinha que passar pelos locais de fiscalização. Tá seu nome escrito no livro da capa verde. De boa? Passar a imagem mostrando a nossa querida Chica da Silva. Lembrar que no filme do Cacá Diegues, da década de 70, a Chica da Silva, a Zezé Maria, a Chica da Silva foi transformada numa rainha, com aquela feição promíscua, de uma mulher sexualmente devassa, e não era dessa forma, né? Mas ficou essa imagem, firmou-se essa imagem, e aí você tem um festival, uma festa da rainha, de 1770, como provavelmente o era reconhecido como rainha na região das Minas, a Chica da Silva. Aí os comerciantes indo para a região das Minas, e o comboio que você tinha de militares para poder fazer o transporte dos diamantes. Havia os ninjas, haviam assaltantes à época. De boa? Olha as minas lá, e olha nessa imagem de Oscar Pereira da Silva, as pessoas indo para a região das Minas vender mercadoria, valia a pena. Consequências da mineração. Então, muito provavelmente, o que mais você vai ser cobrado referente ao século do ouro no Brasil, o que mais vai haver de cobrança para você são as consequências da mineração. De boa? Que eu vou mostrar para você aqui, ó. Vou mostrar para você. 1. O eixo econômico está sendo transferido do Nordeste para o Sudeste. De boa? Então, em sequência, o ouro, o café, a indústria, o comércio. A gente muito dificilmente vai recuperar o cerne de importância econômica que nós tivemos durante 300 anos. Então, depois da mineração era evidente. Tanto o ciclo, o eixo econômico estava transferindo para o Sudeste, quanto a capital do Brasil. Foi o Pombal, autorizou a transferência da capital do Brasil, que era Salvador, São Salvador, para São Sebastião. 1763 nós vamos ter o Rio de Janeiro como nova capital do Brasil. E o Rio vai ser capital por quase 200 anos, até meu amigo Juscelino transferir para o Planalto Central, construindo Brasília. 3. O primeiro boom populacional. Um crescimento. Notadamente, eu lhe disse que vieram milhares de portugueses. Milhares de negros africanos. Então, a população da América Portuguesa aumentou consideravelmente em um século. Multiplica 11 vezes em um século. Eram 300 mil no ano de 1700. 100 anos depois, 1800, eram 3 milhões e 300 mil. Cuidado, que não se contabiliza as populações indígenas que você tem pelas matas, só a população predominantemente que estavam vivendo nas cidades. De boa? Intensifica-se um mercado interno. Então, costumo dizer que Minas deu um nó no Brasil. Dá uma mistura, um comércio intestinal, um comércio interno fortalecido. Então, notadamente, você está vendo alguns elementos nesse mapa que estão alguns produtos sendo gêneros produzidos dentro do Brasil para serem vendidos para as Minas, para a região das Minas. Repetindo, Minas dá um nó no Brasil, interliga o território, porque atrai produtos, gêneros das várias regiões do território da América Portuguesa. E claro, o primeiro surto de urbanização, de cidades surgindo no interior, foi nas Minas. Vila Rica, Sabará, Ouro Preto, Diamantina, Vila Rica de Ouro Preto, né? As primeiras cidades que a gente surge efetivamente no interior, porque praticamente a gente tinha uma colonização litorânea, era uma colonização onde o povoamento era no litoral. O primeiro surto de vida
no Brasil, morando no interior, foi nas minas. Uma quantidade de cidades que surgem com a exploração do ouro. Pois ainda, olha, se comparar com a sociedade do açúcar, ela é muito diferente da sociedade das minas. A sociedade do açúcar tem uma classe social no topo e uma massa de escravo, basicamente. A sociedade das minas ela é muito mais diversificada, ela é essencialmente urbana, tem uma mobilidade maior, ela é mais democrática. Por que ela é mais democrática? Porque o cara pode chegar na região das minas, Lísios, Flávios, mas meu amigo, se eu descobrir um veio de ouro, se eu tiver a sorte, eu vou ficar riquios. Olha a ideia, a possibilidade de você crescer nas minas. E claro, os filhos da elite das minas iam estudar onde? Nas Europa, galerinha. E vamos voltar com a cabecinha cheia de caramuniola. Vamos voltar com a cabecinha cheia de novas coisas. De boa? Nesse contexto, você sabe que o barroco é a expressão artística da Contra-Reforma Católica. Ele é mais tardio no Brasil, mas ele tem. E o barroco tupiniquim, ele é quase praticamente nosso. Há uma suntuosidade nas obras das minas. Mas não existe uma influência muito forte europeia. O Aleijadinho era praticamente autodidata. E por último, vai intensificar um comércio de escravos interno. Senhores de engenho que estavam em decadência no Nordeste, sem nenhum pudor, vender escravo nas regiões das minas era uma forma de se capitalizar. De boa? Vou voltar a imagem para você ver um elemento importante. O ouro deixou buracos no Brasil, palácios em Portugal, fábricas na Inglaterra. Então eu coloco buracos no Brasil, BB, palácios em Portugal, PP, indústrias na Inglaterra, II, porque indiretamente, queira ou não, a produção dos minérios no Brasil vai ajudar lá na Revolution Industrial inglesa. De boa? Como? Deixa eu voltar. Como? Chama Tratado de Methuen, panos e vinhos. Tratado de Methuen, panos e vinhos. De boa? É uma espécie de tratado de livre comércio de Portugal e Inglaterra. Portugal ia vender vinho para os ingleses sem os ingleses tributar, e os ingleses iam vender tecidos e outros, principalmente tecidos, sem os portugueses tributar. Então eu costumo falar assim, a não ser que os ingleses passassem o período todo enchendo o talo de pinga de vinho, e os portugueses andassem pelado, Portugal ia ter uma balança de comércio positiva. Mas não era dessa forma, porque a Inglaterra tinha suas próprias vinícolas, e os portugueses não produziam tecidos, compravam dos ingleses. Resultado, a balança de comércio para Portugal era deficitária. Como é que os portugueses pagavam? Com o ouro tupiniquim, com o ouro no Brasil. Então, indiretamente, o ouro do Brasil ajudou na Revolution inglesa, Revolution Industrial inglesa. Bacana? Olha aí, olha, Minas deu um nó no Brasil. Olha aí a imagem do século XVIII. Circunda-se basicamente na região litorânea. Imagem do século XVII, as drogas, a pecuária. Imagem do século XVIII, o ouro, as entradas, os caminhos, que também levavam às minas. Minas dá um nó no Brasil. Vou passar a imagem. O comércio que se realizava com a região das minas. Muitos gêneros, muitos produtos. Então aqui do Nordeste nós vendíamos muito. O Piauí, que era uma espécie de curral do Brasil, vendeu muito para a região da Bahia, e os baianos pegavam e vendiam para a região das minas. Os cearenses passaram a produzir a carne de couro, a carne de charque, a carne seca. E no sul também, na região sul do Rio Grande do Sul, as famosas charqueadas, principalmente para abastecer a região das minas, as mulas para abastecer a região das minas, marmelada de São Paulo, produtos que você tinha na região do Sudeste, como trigo, para vender para a região das minas. De boa? Então, importante da intensificação desse comércio intestinal, esse comércio interno, esse comércio tupiniquim. Bacana? Passando a imagem, os tropeiros indo da região do Rio Grande do Sul. Eu gosto de assistir
o programa do Globo Rural de domingo de manhãzinha, nossas feições campestres, rurais, o agronegócio, o agro é tudo, o agro é pop. E eu já vi algumas reportagens sobre os famosos tropeiros, feijão tropeiro, daqueles que saíam da região do Rio Grande do Sul, passavam em Sorocaba, em São Paulo, e os tropeiros iam para a região das Minas. Mostra a dinâmica que você tem da economia da colônia. É uma dinâmica diferente do que você tinha até então. Então, a imagem do século XVIII mostra que a economia no Brasil, na América Portuguesa, ela se diversificou sobremaneira, de boa. Passar mais imagens. Aí, consequência da mineração, a suntuosidade das cidades mineiras e também a dinâmica da urbanização na região das Minas. Se você for fazer comparação com outras áreas do Brasil, vai haver uma interlândia, uma área gigantesca do interior que demorou a ser ocupada. E a região das Minas foi ocupada muito rapidamente, muito cedo, que já é no século XVIII. Lembrar que Minas não tem litoral, não tem saída para o mar, não é assim? A mineração, para você ver o peso das exportações, da produção do ouro tupiniquim. Então imagine o que é 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos de ouro. 1.500 quilos de ouro por ano. E olha que a coroa portuguesa, a partir de 1750, passou a cobrar todos os anos 1,5 tonelada de ouro de cada uma das cidades da região das Minas. Era ouro demais, velho. Era muito ouro. Então, durante um certo período, a gente conseguiu pagar. Mas você está vendo que a partir da década de 50 começa uma queda, começa uma diminuição, porque o ouro se esgota na natureza. E as formas que você tinha de extração do ouro eram muito arcaicas. Então, começa a esgotar? Começa. Está vendo a década de 1780, que vai ocorrer em Inconfidência Mineira, 1789, os Inconfidentes? O ouro já está em completo esgotamento. Os mineradores não vão querer mais continuar pagando aquele valor astronômico de 100 arrobas de ouro. Mas a coroa portuguesa lá dizia, sabe o quê? Eles estão sonegando impostos. Rapaz, olha a Sociedade das Minas, linda Sociedade das Minas. É uma sociedade mais dinâmica, não esqueça, é uma sociedade mais dinâmica, menos engessada se comparada com a sociedade do Nordeste. E claro, muito mais diferenciada, porque eu estou colocando para você que além da elite, os donos, as autoridades, você tem uma espécie de classe média, religiosos, garimpeiros, artesãos, comerciantes, tropeiros, mercadores. E a Laura de Melo e Souza falava do desclassificados do ouro, que era uma ralé, era um povo pobre, quase mendicantes, que não tinha acesso às minas e que vivia nas cidades de serviços quaisquer. Os desclassificados, os que estavam à margem, e abaixo deles, uma massa de escravos, principalmente escravos vindos da costa da mina. Olha a curiosidade, escravos vindos da costa da mina. Costa da Mina era uma região onde é a Guiné aproximadamente hoje, que você já tinha escravos, já tinham negros que tinham uma propriedade maior. A bateia que você tem, aquele prato que você tinha na região das Minas para procurar o ouro e os diamantes, vem da África, vem com os negros africanos. De boa? Aí esse slide mostrando a dinâmica da Sociedade das Minas, os famosos desclassificados do ouro, né? Na narração da Laura de Melo e Souza, os tropeiros indo para a região das Minas, vender as mercadorias, a dinâmica do comércio na região das Minas, lindo, né não? Aí a Sociedade das Minas, Chica da Silva, a Chica da Silva, filme, e depois transformada em série, e também novela, né? Aí o contratador João Fernandes Oliveira, homem rico, poderoso, deu para ela, Chica da Silva, uma vida de princesa, de rainha. As exportações na colônia, eu quero que você preste bem atenção nesse slide, porque você está vendo aí em branco, na coluna branca, as exportações do açúcar
e você está vendo o século XVIII. O século XVIII, galerinha, é 1700, 1800. E ao longo do século XVIII, o volume que você teve das exportações do açúcar ainda o foi maior do que os recursos que a coroa portuguesa ganhou com o ouro. De boa? Quando é que o açúcar vai ser suplantado economicamente por um outro gênero? Lá na época da regência, o café vai superar as exportações do açúcar. E aí, você lembra que o café também é região das Minas. Rio, São Paulo, Minas, hoje, o estado maior produtor de café é o estado das Minas Gerais. Então, esse slide ele é muito importante para você ver o peso dos dois gêneros no século XVIII, que é o açúcar e o ouro. De boa? Minha princesa, tá aqui, olha. Vem aqui, princesa. Dá um alô pros coleguinhas. Vem acordando. Tava chorando. Vai lá na mamãe, vai. Vai. Minha princesa. Passando, galerinha. Aí, as igrejas construídas na cidade de Mariana, igreja de São Francisco, igreja de Nossa Senhora do Carmo, de boa. É um carro lá na cidade de Mariana, por causa que nós vamos falar sobre a riqueza cultural das Minas. Riqueza cultural das Minas, de boa. A classe rica na região das Minas geralmente estava inscrita ou fazia parte do círculo das ordens religiosas, a Ordem do Carmo, a Ordem do São Francisco, as Irmandades Negras. Os negros criaram formas de mútua ajuda entre eles. Então, a Igreja do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, uma santa de cor de pele negra, Nossa Senhora do Rosário, construída através de recursos, inclusive por parte dos negros na região das Minas. De boa? Lembrar da devoção na época colonial, o catolicismo rústico, popular, que vai haver uma mistura com o que você tinha com a religião afro, evidentemente, né? Não, a região das Minas dava essa dinâmica, essa permissão, porque havia uma liberdade maior, é bom dizer isso, né? Mas lembrar que o credo oficial de Portugal, o catolicismo, de boa, liberdades e rivalidades entre as cidades resultou na riqueza daquelas construções majestosas. Então, se você sair de Vila Rica de Ouro Preto, se for para Mariana, se for para Diamantina, você vai ver a suntuosidade, por exemplo, das igrejas, da arte, de boa. Eu costumo dizer que essa rivalidade foi sadia, parece com o Renascimento na Itália. Você pode buscar essa analogia, esse paralelo com o período da Renascença italiana, de boa? E muitas igrejas foram construídas sem o auxílio de Roma, do papado e nem da coroa portuguesa, de boa? Algumas construções eram populares, eram literalmente de cunho popular, de boa? É onde nasce o barroco mineiro. Barroco mineiro, a presença de muitos profissionais liberais, de artistas, de mestiços. O Aleijadinho era um mestiço. De libertos, fez com que a região das Minas tivesse uma cultura mais rica, mais faustosa, do que se você comparar com o mundo do açúcar, até porque o mundo do açúcar ele é mais rural. O mundo das Minas tem um poder aquisitivo concentrado que permitiu essa pujança cultural, e o mundo da pecuária também ele era mais pobre, ele é mais rústico, né? A civilização do açúcar ela é mais rústica, se comparada com a civilização do ouro. De boa? Tá aí as Irmandades Negras, várias imagens mostrando a festa de Nossa Senhora do Rosário, patrona dos negros na região das Minas também. Festa da rainha, da mãe rainha que você tinha, os negros também na região das Minas, o Debré. Mas aí, olha, coleta para manutenção de uma igreja. Os próprios negros faziam, lá no interior, no período de festejo, a gente tem aqueles gêneros que são comercializados pela Igreja Católica como forma de arrecadar para poder reformar a igreja. No período colonial, nós já tínhamos essas irmandades que faziam ações beneficentes em ações da própria igreja, né? Das próprias irmandades também. Mais imagens,
coleta de esmola para as irmandades, irmãos pedintes que você tinha, mais imagens, negra sendo enterrada na região das Minas, do meu amigo Jean Baptiste Debré. De boa? Visto isso, galerinha, imagens das obras do meu amigo mestre Aleijadinho, o mestre Ataíde também, um retrato porventura do meu amigo Aleijadinho, lembrar que ele tinha as partes das mãos que eram problemáticas, passando mais imagens, como ele conseguiu esculpir de forma majestosa essas passagens bíblicas. E o detalhe, o Aleijadinho não teve acesso àquilo que você tinha da riqueza produção artística do Renascimento. É tudo parte considerável da cachola dele, né? Ele tem alguns manuscritos que eram trazidos da Europa para cá, para a região das Minas, mas parte era do engenho dele, do engenho, da criatividade. De boa? Visto isso, galerinha, vamos fazer uma questãozinha? Vamos fazer uma questãozinha? Essa questão era para estar no simulado, viu, galera? Essa questão era para estar no simulado, de boa? A igreja de São Francisco, que você vê aí na foto, construída em ouro preto no século XVIII, século do ouro, século XVIII, século do ouro. É um marco do barroco e da arquitetura tupiniquim e faz parte do patrimônio histórico e arquitetônico do nosso país. O contexto histórico que explica a realização dessa obra é criado pelo... Qual é o contexto histórico que permitiu a criação dessa obra majestosa na região das Minas? Lembrar também que em Salvador, quem já foi na região do Pelourinho em Salvador, também tem igrejas do século XVIII. Mais uma vez, a igreja de São Francisco, lá no Pelourinho em Salvador, toda ela ornamentada em ouro por dentro, porque a Bahia também, Cachoeiro e outras regiões, foram produtoras de ouro no século XVIII. De boa? Passando. Então você vê, olha, qual é o contexto? É o ciclo da mineração, é o ciclo do desenvolvimento urbano e econômico de áreas como das Minas Gerais, lá no século XVIII, porque ele amarrou o período, ele citou para você o período da construção. Século XVIII, século do ouro. Então, de cara, letra A de aprovada aí na questão. Então, você está vendo aí a questão. A letra B diz sobre os holandeses. Os holandeses é século XVII e é o apogeu do açúcar com Nassau. E a questão mostra as minas do ouro. A letra C fala sobre o Dom Pedro e a igreja, apesar de o país se transformar em um país católico legalmente pela Constituição de 24, mas o contexto da construção daquela obra não é 22, não é independência, é século XVIII, que é o ciclo da mineração. Não é o barroco francês, lembrar que a Catedral de Notre Dame é medievalesca, não é barroca. De boa? E por último, luta da Igreja Católica contra a reforma religiosa, visto que os templos católicos exuberantes tinham como intenção ofuscar os templos protestantes. Era proibida a construção de templos protestantes na época colonial e na República, e no Império. Só vai ser permitido a construção de igrejas protestantes com a proclamação da República. Então aí a imagem mostra o ciclo da mineração. De boa? Letra A de aprovado. Enenzandos, viu? Meus amigos enenzandos, galerinha do CPC. Próxima aula, tem tarefinha aí, olha. Tarefinha para a gente se encontrar mais tarde, viu? Daqui a pouco, 6 horas, nós estaremos aos vivos, né não? Para poder tirar a dúvida dos nossos colegas, dos nossos CPzandos, né? Nossos enenzandos, vestibulantes. Então tá aí 10, 17, 20, 29 e 30. É o capítulo lá do livro do Sistema SEV e as Minas do Ouro. De boa? E próxima aula, meu amigo Pombal. Meu amigo Pombal, que você tá vendo aí, o famoso Marquês de Pombal. Meu amigo Zé Carvalho. O Pombal, o famoso Marquês de Pombal, que vai ser a nossa temática da nossa próxima aula, correspondente ao período do Iluminismo na Europa e ao século do ouro no Brasil. Nós vamos ver as principais medidas de Pombal lá
e as principais medidas de pombal aqui no Brasil. Então, aguardo você na próxima semana, aguardo você mais tarde, viu? E também na próxima semana aqui, pelo mesmo canal do CPC. Um cheiro na caixa do Oi, até o nosso próximo encontro e tchau! Valeu, galerinha!